Então vamos lá. O que é precificação? Precificação é o ato de definir o preço dos produtos e serviços, considerando o custo do meu negócio, padrões da concorrência, percepção dos consumidores e lucro esperado por parte dos donos, tá, pessoal? Então precificar nada mais é do que a gente calcular de forma matemática, né? Um método eficiente, mas nada mais é do que a gente colocar um preço de venda considerando o meu custo do meu produto. Então, com base no meu custo do meu produto e com base na minha estrutura de custo da minha empresa, eu colocar um preço que atenda isso. Além de cobrir meus custos, ele vai me gerar lucro, né? Então, preço de venda é igual ao custo mais o lucro, né? Então é o seguinte, eu posso considerar aqui, ó, tá vendo essa folha 4 aqui de papel? Então certamente vamos pensar que esse aqui é o todo do nosso preço, tá, pessoal? Então quando a gente chega em um produto que ele tem, pode ser qualquer tipo de produto, existe um preço. Então esse preço aqui, ele é um todo, certo? Quando a gente pensa que esse preço, ele precisa, né? Um pedaço dele precisa cobrir o nosso custo direto do nosso produto, outro pedaço desse preço precisa contribuir com nossos custos fixos, certo? E o que sobra desse preço, ele ainda precisa, né? A gente precisa, é o lucro da empresa. Então, a gente dividiu essa folha aqui, né, para exemplificar para vocês como é formado o preço. Então, dentro de um preço de um determinado serviço ou de um determinado produto, ele precisa ter, né, cobrir os gastos com custo direto, com custos fixos e ainda sobrar lucro, tá, pessoal? E o que acontece muitas das vezes é o seguinte, quando eu precifico errado, certamente quem paga por essa precificação errado é o dono do negócio, né? O empresário, o empreendedor. Por quê? Porque os custos e as despesas a gente precisa pagar. Então, se a gente precificou um valor X e esse valor apenas dá para cobrir nossos custos e serviços, né? Os nossos custos do serviço, o nosso custo do produto, a nossa despesa fixa, e não sobra nada para o dono, então quer dizer que eu precifiquei errado, né? Quer dizer que, né, toda empresa ela precisa nascer para ela gerar lucro, então todos os meus preços eles precisam ter lucro, certo? Então assim, o preço equivocado de um produto certamente levará ao insucesso, como Sardinha disse em 1995. Por quê? Justamente por conta disso, porque quando eu precifico de forma errada, eu deixo de ganhar, deixo de colocar ali no meu produto ali a minha margem adequada ali para contribuir com a minha empresa, tá, pessoal? Conhecer os custos é uma etapa indispensável. Por quê? A gente precisa conhecer a estrutura de custo da nossa empresa. Vamos pensar o seguinte, né? Vamos pensar que o controle financeiro ele precisa ser feito de forma muito eficiente para que a gente tenha dados, né, da nossa operação. Dados esses que são o quê? Por exemplo, o custo direto do produto ele está relacionado à operação, certo? A gente precisa entender o que é custo direto do produto, tá? Porque é a partir dele que a gente vai chegar em um preço de venda, tá? Então eu tenho o meu custo do meu produto, que é o meu custo direto, que é o preço que eu paguei ali por determinado produto no meu comércio, acrescido ali de frete, embalagens ou algum imposto de compra, né, que tem, mas é a partir deste custo desse produto que a gente vai chegar ao preço de venda, tá? Então o custo do produto é aquele custo direto, aquele custo que está, né, intrínseco no produto. Quando a gente está falando de indústria, né, que fabrica algum tipo de produto, então basicamente o meu custo direto é a receita daquele produto, né? Então é tudo que eu gasto com aquele produto para vender uma unidade desse produto, certo? E quando eu falo de serviço, isso está mais atrelado ao meu custo da minha hora. Então meu custo direto é o custo do meu tempo, né? Quanto que vale a minha hora. Então basicamente esse é o custo que a gente tem quando a gente presta algum tipo de serviço relacionado à hora. Lógico que existe existem diversos tipos de serviço e existem serviços que de fato sim tem um custo, tem custo de deslocamento ou tem custo com algum material de consumo, né, que você precisa para realizar aquele tipo de serviço e ainda o custo da sua hora, né, a hora de serviço, certo? Trazendo um pouco para cá, para o lado mais da direita aqui do gráfico, a gente vê que são as despesas variáveis, né? E o que são despesas variáveis? Despesas variáveis são aquelas que variam diretamente com a quantidade produzida ou vendida na mesma proporção. Então, assim, quando eu vendo o meu produto, eu preciso cobrir com alguns custos variáveis sobre essa venda, que são, né? Se a gente pensar, é o imposto, certo? O imposto na hora da saída para a empresa do Simples Nacional, o lucro presumido.
né? O imposto que eu pago quando eu emito nota fiscal, então ele é um valor, ele é variável, é uma despesa variável, porque ele está muito atrelado à minha venda. Então, toda vez que eu vendo, eu pago uma porcentagem disso para o meu imposto. Outro custo variável, outra despesa variável que a gente consegue aí mensurar, por exemplo, é a tarifa de cartão de crédito ou a tarifa de boleto. Por quê? Porque essas tarifas, elas são ligadas à minha venda. Então, toda vez que eu vendo no cartão, toda vez que eu vendo no meu boleto, toda vez que eu faço essas vendas, eu tenho que pagar uma taxa de administração da minha operadora de cartão ou da minha administração do meu boleto, certo? Que vocês precisam entender que suas despesas variáveis são todas essas despesas que variam de acordo com a sua venda. É indispensável a gente ter esses nomes na nossa cabeça, pessoal, porque uma empresa ela necessita entender cada parte da sua operação, tá? Porque é imprescindível, né, conhecer nossos números para a gente conseguir chegar em um método perfeito ou próximo do que a gente necessita, tá? E depois a gente também tem as despesas fixas. O que é despesa fixa, né? Despesa fixa é aquela despesa que acontece todo mês e ela não está atrelada à minha venda, né? Vamos dizer que o aluguel que a gente paga do nosso imóvel, ele é uma despesa fixa, né? Independente se eu vender ou não vender, eu preciso pagar o aluguel. Por exemplo, a contabilidade, o software de gestão, o salário dos funcionários, o salário dos sócios, né? O Prolabore. Então, são despesas que acontecem no mês e ela não está atrelada à minha venda. Então, ela é uma despesa fixa, né? Então, quando a gente chegar mais na frente, que a gente for falar um pouco da nossa planilha, né, que a gente vai falar sobre precificação, que a gente vai mostrar na prática, então vocês vão entender bem assim, o que cada um desses custos influencia lá na nossa formação de preço. E os métodos de abordagem de precificação que nós abordaremos nesse vídeo aqui são dois métodos. Um é a margem de lucro, tá? E o outro é o markup. Há quem diz que o markup não é o método perfeito, há quem diz que a margem de contribuição ou a margem de lucro não é o método perfeito, mas isso vai depender muito de negócio para negócio, né? Então você precisa entender qual que é as duas formas, né, melhor para você precificar seu produto. Mas antes de tudo, você precisa entender o que seu preço precisa representar, né? Porque ou usando a fórmula A ou a fórmula B, a gente precisa ter entendimento e conhecimento suficiente para que a gente consiga entender que o preço ele precisa cobrir os nossos gastos e ainda assim gerar lucro, tá, pessoal? E a fórmula da margem de lucro, né? Então, assim, é muito comum a gente perceber, tá? As pessoas fazendo assim, neste produto eu ganho 30% de margem, eu tenho 30% de margem, tá? Quando a gente fala de margem, a depender da situação e a depender da ótica, existe alguns tipos de margem, né? Quando a gente fala de margem de lucro, eu estou dizendo o quê? Eu estou dizendo que daquele valor vendido, quanto eu tenho de margem de lucro. Isso já considerando os custos diretos, as despesas variáveis e as despesas fixas, né? Então, a fórmula da margem de lucro ela é composta por preço de venda é igual a custo dividido por 1 menos minha margem de lucro desejada, meu custo fixo e meu custo variável, tá? Então, muitas das pessoas fazem assim, que isso é um perigo que a gente vai tratar um pouquinho aqui na frente, que é o que, pessoal? Vamos lá, deixa eu só abrir aqui um pouco o slide. Os principais erros cometidos na hora de precificar pela margem, tá? Então vamos pensar aqui em um exemplo, o que a gente vai falar aqui. Então, beleza, eu tenho um custo do meu produto de R$100, eu preciso de uma margem desejada de 30%. Aí a maioria das pessoas, o que elas fazem? Elas vão lá na calculadora, tá? Abre a calculadora, eu vou fazer junto com vocês aqui para a gente exemplificar. Então, ela vai lá na calculadora, pega os meus R$100 mais 30% e aplica ao meu preço, que foi o que a gente fez aqui, né? Então, eu peguei meu custo, R$100, minha margem desejada 30%, PV é igual, preço de venda é igual 100 mais 30%, que dá 130. Tá correto? Não, pessoal, não está correto, tá? Quando a gente pensa em precificar pela margem, esse tipo de cálculo, ele não é certo. Por quê? Eu vou tentar exemplificar para vocês aqui. Se a gente vender apenas um produto
né, desse exemplo que a gente está fazendo, e a gente jogar isso para a nossa DRE, a gente vai perceber o quê? Que o nosso faturamento é o preço de um produto vendido, R$130. O custo da minha mercadoria vendida, que aqui eu falei como CMV, ele é igual a R$100. Logo, minha margem de contribuição, que não é minha margem de lucro, tá, pessoal? A margem de contribuição, ela é o quê? Ela é meu preço de venda menos o meu custo direto e minhas despesas variáveis, tá? Então, aí, a partir daí, eu tenho minha margem de contribuição. Que essa margem de contribuição, ela precisa... É a margem que vai contribuir para a gente pagar os nossos custos fixos. Mas se a gente pensar assim que a gente, né, quer ter esses 30% de margem, né, então se a gente fizer esse cálculo aqui, exemplificando, então faturamento de 130, o CMV de R$100 e uma margem de contribuição de R$30, se eu pegar esses R$30 e dividir por 130 para encontrar uma porcentagem disso, né, foi o que eu fiz aqui embaixo, transformar esse valor em porcentagem, a gente vai perceber que a nossa intenção era ter 30% de margem desejada, porém a gente só tem 23,07% do nossa margem. E esse erro é muito comum porque é um erro matemático, né? Um erro que as pessoas fazem, mas é um erro matemático. Mas como seria de fato, né, essa precificação pela margem? Então, pessoal, esse erro é muito comum, tá? Esse erro da margem de contribuição, quando a gente vai lá e aplica 130. Por quê? Porque quando a gente pensa em margem, ela é relacionada ao nosso faturamento. Então, R$30 que sobra dessa operação que a gente imaginou 30%, ele, em relação ao nosso faturamento de 130, ele é apenas 23,07, tá? Então, esse aqui é um erro muito comum que a gente, né, percebe aí ao longo da nossa experiência. A gente chega em algumas empresas aí e a gente percebe o dono precificando nesse formato, né? Ele tá determinado grupo de mercadoria, sei lá, ele tem um mercado aí, os grupos de mercadoria de cereais, então nesse eu aplico a margem de 20%, aí todo preço de custo que chega eu aplico mais 20%. E quando a gente joga isso na realidade, a gente percebe que a nossa precificação não dá os 30%, dá apenas 23,07%. Fazendo esse cálculo de forma errônea, tá? Por quê? Porque o cálculo certo da margem de contribuição, conforme eu mostrei aqui atrás nessa outra imagem, é preço de venda é igual ao custo dividido por 1 menos a nossa margem desejada, certo? Que perceba a diferença do cálculo que dá e eu vou te provar, né, que essa forma é o certo. Então, quando a gente fez aqui os R$100 mais 30%, a gente chegou a um preço de R$130, que os R$30 de margem de contribuição representa 23,07. Quando a gente vem e joga na fórmula correta, então eu tenho o custo do meu produto, que é os mesmos R$100, e eu tenho minha margem desejada, que é os mesmos 30%. Porém, agora eu vou aplicar a fórmula conforme é. Então, PV é igual a R$100, que é meu custo do meu produto. Então, para vocês aí poderia ser 50, 60, 70. Então, aqui é só um exemplo que a gente está usando, né? Dividido por 1 menos 30%, pessoal. Quando a gente tem uma porcentagem aqui, quer dizer que esse valor, né, tirando o porcento, ele corresponde a 0,30. Então, o cálculo é 100 dividido por 1 menos 0,30. PV é igual a 100 dividido por 0,70. Preço de venda é igual a 142,85, tá? Então, a gente percebe que para a gente ter uma margem desejada de 30%, né, que é o pensamento que a gente teve lá atrás, a gente não pode vender por 130. A gente precisa vender por 142,85, tá, pessoal? Por quê? Porque se eu vender por faturamento igual a 142, mas vamos lá, 142,86, né, que foi o meu preço de venda, menos o meu custo da minha mercadoria vendida, que é R$100, eu vou ter uma margem de contribuição de 42,86, que eu transformando essa margem em porcentagem, dividindo 42,86 dividido por R$130, aí nesse caso aqui eu tenho de fato uma margem de 30%. Então, esse é um erro que a gente vê muito, né? Vê muito por aí. Então, eu queria até fazer com vocês aqui na prática. Então, pessoal, vou só te ensinar aqui como é que faz na calculadora esse preço aqui, tá, pessoal? Então, vamos lá. Então, o primeiro passo que a gente vai precisar é chegar nesse fator aqui. Então, se eu quero 20% de margem, no meu exemplo foi 30, agora eu vou fazer como 20. Então, eu vou colocar 1 menos 0,20, que corresponde a 20%. 1% é o 100%, pessoal, e o 20 e 0,2 corresponde a 20%. E a gente vai chegar no valor de 0,8, que
agora eu vou pegar o meu preço de venda, que ele pode ser qualquer valor, vamos pensar aqui R$65, e vou dividir por 0,8. Aí aqui eu chego no meu preço de venda certo. Por quê? Porque esse é o preço de venda que depois que eu vender um produto, extrair o meu custo da mercadoria vendida, eu vou ter 20% de lucro, que foi como eu pensei, tá? E não fazer 65 mais 20% de lucro. Então perceba, no primeiro exemplo a gente chegou a 81,25, que é o que vocês podem ver aqui na calculadora, né? E fazendo de forma errônea, a gente chega a 78. Isso aqui, se a gente multiplicar isso por 1000, imagina o valor que a gente está deixando na mesa pelo fato da gente não trabalhar direito a matemática dos preços, né? Então, essa fórmula da margem de lucro, ela precisa ser utilizada de forma correta. Então, se a gente perceber que no lado esquerdo a gente tem aqui nossos custos, acrescido a 30, preço 130, faturamento, a gente, em vez de a gente alcançar os 30% de margem, a gente alcança 23%. E a maioria das pessoas fazem nesse formato aqui, errado, tá? E em contrapartida, temos o custo do produto, calculando pela fórmula certa. Então, a gente percebe que nesse mesmo produto há uma diferença aqui de preço de 12,86 centavos, que vai fazer diferença para a gente na nossa margem, tá, pessoal? Outra coisa também que eu preciso falar para vocês sobre margem de contribuição, a gente tem que ter ciência, de que margem que a gente está falando. Por quê? Porque quando a gente pensa na demonstração do resultado do exercício, que é um relatório financeiro que vai demonstrar o lucro da nossa operação, a gente precisa pensar nele de forma correta. Então, assim, a gente sabe que uma empresa, esse valor que sobra para a gente aqui de R$42 ou de R$30, ele não é o nosso lucro, tá? Essa é a minha margem de contribuição. Ela é diferente da margem de lucro, porque a margem de lucro é depois que a gente tira todas as nossas despesas fixas, tá? Então, assim, não existe um negócio que não tem despesa fixa, pessoal. Se você tem um negócio que ele é recorrente, não foi apenas uma venda de um produto que você achou na rua, você vai ter despesas fixas, nem que seja o salário do sócio, tá? Nem que seja o salário do sócio. Toda empresa, ela nasce para, ela tem que pagar os sócios. Então, o salário do sócio é uma despesa fixa que você precisa tirar, tá? E a margem de contribuição, ela não é o nosso lucro, ela é apenas a margem que a gente alcança para a gente conseguir pagar nossas despesas fixas, tá, pessoal? Então, agora vamos falar um pouco sobre o markup, tá? Então, o markup, pessoal, ele é um índice multiplicador utilizado para determinar o preço de venda de produto. Então, basicamente, é um fator que a gente chega para a gente aplicar no nosso produto, e atingir um valor de venda. Esse cálculo ele é feito da seguinte fórmula, Então, a gente tem 100 dividido por 100 menos despesas fixas, ou despesa variável, despesas fixas e lucro pretendido, tá? Então, o markup ele é um indicador. Ele é muito utilizado aí por algumas empresas, Ele é necessário, assim como a margem de lucro, a margem de contribuição, ele chega a um preço de venda, tá? Com base, então, no nosso custo. Então, tudo que a gente tem um custo, multiplicado esse fator, a gente chega em um valor X, que esse valor ele vai cobrir ali nossas despesas e nosso lucro pretendido. E existem alguns erros que são cometidos quando a gente fala de mercado. Tá, eu não falei ainda para vocês, mas existe uma falácia que acontece aí entre os empreendedores, que é o 100% de lucro, tá, pessoal? E não existe 100% de lucro, tá? Quando você compra um produto de R$50 e você vende ele por R$100, você não está tendo 100% de lucro, tá? Então, assim, o que é 100%? É o fator de multiplicação que você colocou no seu produto, Então, pessoal, os erros mais cometidos quando a gente fala de markup, tá? É que em relação a uma coisa que eu escuto muito, que é eu tenho 100% de lucro, tá, pessoal? E esse 100% de lucro, ele surge de um fator de multiplicação que o gestor faz no seu custo, Então, ele pega o seu custo lá do produto, aplica mais 100%, então quer dizer que matematicamente falando, a gente está colocando um produto para cada R$1 mais 100%, então a gente está multiplicando por 2, Então, esse multiplicar por 2, esse 100% de lucro, ele na verdade é o nosso markup, é a nossa taxa de marcação. O lucro, ele nunca vai ser 100%. Por quê? Porque o lucro, ele é uma porcentagem do nosso faturamento, tá, pessoal? Então, tipo assim, se eu vendi
Se eu tenho um produto que me custa R$100 e eu vendi ele por R$100, tá? Não, ele me custa R$100, ele me custa 50, meu preço de venda é R$100, então eu estou vendendo ele por R$100. Logo, eu tenho R$100 no meu faturamento, menos R$50 no meu custo e tenho 50% de lucro, tá, pessoal? Mas o lucro, ele não está relacionado ao meu custo da mercadoria vendida, ao meu custo do meu produto, ele está relacionado ao meu faturamento. Então, logo, eu tenho R$50 dividido por 100, aí eu tenho 50% de lucro, que a gente sabe que isso também não é lucro, né? Quando a gente chega nessa conta. Por conta de quê? Por conta que a empresa tem despesas fixas a pagar. Então, essa conta que a gente faz é a nossa margem de contribuição, tá, pessoal? E, né, que é o segundo erro que a gente coloca aqui como um erro muito cometido, é não considerar as estruturas de gastos, de custos da empresa. Porque, pessoal, o produto, ele precisa cobrir os custos. Quando eu falei lá para vocês que a gente tem uma folha, e se a gente pensar que essa folha aqui, isso aqui é o todo, isso aqui é o nosso preço geral, então, se eu preciso pagar todos os meus custos variáveis, eu preciso pagar todo o meu custo de produto, eu preciso pagar ainda toda a minha despesa fixa, para daí me sobrar um lucro. Então, a fórmula matemática que eu chego no meu todo, ela precisa, depois de ser abatidos ali minhas despesas, minha estrutura de custo e meu lucro pretendido, ela precisa conter lucro, tá, pessoal? E quando a gente precifica de forma errada, como eu já falei, quem paga a conta é o empresário, tá? Então, quem paga a conta é o empresário. Então, o seu fornecedor, ele vai continuar te mandando o boleto, as suas despesas fixas vão continuar acontecendo e quem paga a brincadeira de precificar errado é o dono do negócio, porque é você que fica sem seu lucro, tá? Como eu falei, o preço é o atestado de falência do seu negócio, beleza, pessoal? Tá, então pensando em tudo isso, né? Pensando em como fazer com que vocês precifiquem de forma correta, como fazer que vocês tenham ciência da sua realidade, para fazer vocês terem um norte, para fazer vocês terem um método, um padrão, alguma coisa, a gente criou essa ferramenta de precificação, tá? É uma ferramenta que nos próximos 30 dias ela ainda é gratuita para quem conseguiu, depois a gente vai tirar ela da gratuidade, tá, pessoal? Mas a gente criou essa planilha justamente para que você tenha essa ideia, né, esse entendimento da precificação. Como é muita fórmula matemática, então a gente, né, parametrizou, ajustou, colocou uma planilha, trouxe uma planilha que não existe no mercado, tá? Para a gente conseguir ter essa noção do que são esses custos, ter essa noção de como é que é precificado um produto, tá? Então, pessoal, vamos lá para a prática, né? Eu vou zerar aqui essa planilha aqui, tá? Porque aqui a gente tinha treinado ali, feito outro treinamento, então a gente tinha salvado e tinha deixado aqui a planilha já preenchida com algumas informações. Mas vocês vão receber a planilha nesse formato aqui, zeradinha, bonitinha, tá, pessoal? Então, para a gente conseguir precificar, como eu falei, né? Então, a gente precisa conhecer bem a nossa estrutura de custo, conhecer a nossa estrutura de custo variável, de despesa fixa e de custo direto, para a gente conseguir chegar nesse tão falado preço, né? Que é o preço ideal dos nossos produtos, tá? Mas uma coisa que eu não falei para vocês, que a gente precisa ter também, é o nosso faturamento médio, pessoal. Por que o faturamento médio? Porque o faturamento médio, ele é a capacidade que a nossa empresa tem hoje, né? Com base nos últimos 6 meses ali de média, a capacidade que a empresa tem de gerar vendas, tá? Então, assim, eu preciso ter uma realidade, eu preciso ter um norte, eu preciso ter um ponto em que eu, né, coloco uma âncora, que é o meu faturamento. Por quê? Porque é basicamente em volta dele que a gente trabalha. Então, se na nossa empresa aqui, no nosso exemplo, a gente fatura em média R$100 mil, quer dizer que, né, nos últimos 6 meses, o faturamento oscilando ali entre 90 e 110 mil, a gente chega nesse faturamento médio, que é com base na média que a gente vai tratar todo o nossa planilha de precificação, com base na média, tá, pessoal? Então, o faturamento é a capacidade que eu tenho de faturar. Então, se eu faturo R$100 mil na média, eu preciso precificar meus produtos pensando que um dia eu vou conseguir sempre faturar esses R$100 mil. Logo, e é claro, e é lógico que a gente, né, sempre precisa tentar aumentar o faturamento, né, pessoal? Mas o que eu posso falar para você é que faturamento por si só, ele não é um indicador bacana. Então, o aumento do faturamento não é um indicador bacana
né, levando em consideração se você tivesse um preço equivocado, né? Então, se você tem um preço, se você vende um produto a um determinado preço e ele não cumpre seus gastos, o faturamento ele pode ser, né, o que vai te levar à falência, porque cada vez que você faz uma venda, você tem prejuízo em relação àquela venda. E por mais que pareça, né, como é que vocês podem estar pensando agora, poxa, como é que alguém vende algo para tomar prejuízo? Mas a falta de controle financeiro, a falta de estrutura de custo, ela faz com que alguns gastos da sua empresa fiquem ocultos, né? Então, quando a gente precifica, por exemplo, como eu trouxe lá de trás, precificando pela margem de lucro, enquanto eu faço um cálculo naquele formato errôneo, pensando que eu estou ganhando 30%, né? Então a gente percebe lá na frente que a gente não está ganhando os 30%, e isso pode ser um atestado de falência. Então eu estou pensando que estou ganhando 30%, não estou ganhando 30%, meu custo fixo representa 30% do meu faturamento. Então eu estou tomando prejuízo a cada dia que eu vendo, tá, pessoal? E para o nosso exemplo aqui, de forma bem prática, a gente vai digitar aqui o nosso faturamento. Então você aí precisa trazer o faturamento médio, tá, para dentro aqui da planilha. No nosso exemplo aqui, a gente vai trazer os 100 mil reais, tá? Segundo passo que a gente precisa, pessoal, é nossas despesas fixas. Por quê? Porque o nosso faturamento, ele tem uma média e a gente tem uma estrutura de custo fixa que acontece independente do faturamento, tá? Então aqui a gente listou algumas despesas, aqui para vocês. Eu aconselho que vocês, né, tragam as suas próprias despesas e coloquem aqui, tá? Se não tiver lugar suficiente, tá? Eu tenho essa outras despesas aqui que vai fazer vocês, né? Vocês vão somar aí o resto das despesas que não conseguiu aqui. Primeiro a gente coloca as principais e aí aquelas despesinhas ali que somam o total, a gente coloca um valor inteiro aqui. Então vamos lá, vamos pensar que a gente paga R$200 de água, R$900 de energia, R$5.000 de aluguel, 250 de internet, 150 do telefone, um salário da contabilidade, mais um salário do sistema de gestão, tá? Eu tenho alguns funcionários, tenho uma folha de R$8.000, isso contando meus funcionários, meus encargos, meu prolabore, tá? Isso incluindo INSS, FGTS, IRRF, tarifas bancárias, que é aquela tarifa de cesta de relacionamento, e vamos supor que nesse exemplo aqui, aluguel 5.000, mas eu tenho mais outras despesas aí que totalizam um total de R$8.000 também, tá? Então, pessoal, quando eu faço isso aqui eu estou fazendo de forma simples para a gente conseguir entender e chegar no preço. Mas vocês precisam ter um fluxo de caixa eficiente, um controle financeiro eficiente na sua empresa, tá? Porque você precisa ter certeza desses dados que você traz para essa planilha, tá? Então eu preciso saber de verdade qual a minha média com água, qual a minha média com energia, qual a minha média com aluguel, com internet. E não simplesmente eu trazer isso, né, do meu achismo. Então, o controle financeiro, ele é a base de qualquer gestão financeira, né, de qualquer coisa relacionada ao dinheiro. Então, eu preciso controlar cada centavo, cada dinheiro que entra na minha empresa. Eu preciso ter uma estrutura de plano de contas bem definida, tá, pessoal? Para me entender que despesas com água é uma despesa fixa, despesa com energia é uma despesa fixa, taxa de cartão é uma despesa variável, né? E assim sucessivamente. O custo do meu produto é uma despesa variável. Então, eu preciso ter muito bem definida essa coisa do controle financeiro, tá, pessoal? Então, beleza. A gente está partindo do princípio de que vocês já fazem esse controle financeiro. Que seja por meio de uma planilha, seja por meio de um sistema de ERP, seja por meio... O caderninho, eu nem digo do caderninho, porque para a gente... Controle financeiro no caderninho é a mesma coisa que chover no molhado, tá? Por quê? Porque a gente não precisa só anotar os dados que entra e que sai. A gente precisa sintetizar isso em forma de relatório para a gente conseguir analisar os nossos dados, tá? Então, é a DRE, é a demonstração do resultado do exercício, que vai trazer para a gente de forma sintetizada quais são os nossos custos fixos totais, né? Então aqui para a gente, por exemplo, nosso custo fixo total foi 25.254, que representa do nosso custo fixo, ou do nosso faturamento, 25%. Tá? Então assim, 25% do nosso faturamento a gente tem que pagar com despesa fixa. Então, pessoal, por exemplo, né, só trazendo um pouco daquele cálculo que a gente fez. Então, naquele cálculo que a gente imaginava que a gente precisa ter uma margem de contribuição de 30% do nosso produto e vender nosso produto a R$142, se a gente fizer pelo cálculo certo, a gente vai perceber que
Se eu coloco 30% e eu tenho 25% do meu faturamento, ele é de despesas fixas, só vai sobrar para a gente só 5% daquele valor que a gente colocou. Então, é muito necessário a gente ter essas informações das despesas fixas dentro do nosso preço para que a gente consiga chegar no preço ideal. E é por isso que aquela margem de lucro que a gente, que a gente opera ali, que a gente coloca, às vezes ela pode enganar um pouco a gente, tá? Por conta das nossas despesas fixas que não entrou no cálculo e precisa ser considerado. A gente tem os custos variáveis, tá? Que é os custos variáveis? São os custos, como eu falei lá atrás, são os custos que são incorridos com base no meu faturamento. Então, quanto mais eu faturo, mais eu tenho custo, tá? Que tipo de custos são esses? A gente pode citar aqui, ó, os impostos, que é sobre faturamento. Eu trouxe aqui 7,8. É só um número aqui que eu acredito que seja mais ou menos a média, tá? Esse número aqui você vai conseguir com o seu contador, beleza? Então, meu contador, qual é meu Simples Nacional? Qual é a alíquota efetiva do meu Simples Nacional? Quanto é que eu pago aqui no lucro presumido, mais ou menos na média, tá? Para me chegar nesse cálculo. Taxas de cartões, que a gente chega lá na máquina de cartão e vê qual é a taxa ofertada, tá? Aí a gente sabe que tem taxas de débito, taxas de crédito, então você precisa trazer mais ou menos uma média aqui, com base no que você fatura, com base no que você vende de um e do outro. Comissão dos vendedores, que também é com base no faturamento. Quanto mais eles vendem para você, mais os vendedores fazem venda, mais você tem que pagar a comissão para eles. Temos marketing. O marketing aqui você pode ter e pode não ter, mas é interessante que você coloque pelo menos 1% de marketing, porque o marketing ele precisa ser um investimento ali que acontece. Então, com base no seu faturamento, você disponibilizar um valor desse investimento para você trazer mais faturamento, E trouxe perdas aqui, já tem empresas que têm perdas, tem empresas que não têm perdas, tá? Tem empresas que trabalham com materiais, com produtos perecíveis, tem empresas que não trabalham com produtos perecíveis, mas tem empresas que têm uma alta inadimplência, Inadimplência, pessoal, das vendas que eu fiz, as que eu não recebi. Então, são os meus devedores. Às vezes a gente tem ali 5%, 3% da nossa venda, ela é perdida por conta dos não pagadores, Por conta dos meus clientes não me pagar. Então, a gente precisa tentar colocar isso, trazer isso para a nossa fórmula, de forma que a gente, que a gente corta essa parte aí de trás. Então, pessoal, as perdas aqui, tem empresas que tem empresas que não tem, tá? Mas aí você precisa, ter um pouco um destaque ali do seu faturamento, já pensando nesse passo de perder produtos ou perder por inadimplência ou alguma coisa do tipo, tá? Então, a gente tem aqui a porcentagem do nosso custo variável sobre o faturamento, nossos 13%, tá, pessoal? Então, a gente percebe o que, pessoal? A gente percebe que do nosso 100%, que vai ser nosso preço de venda, ele precisa já, de cara, cobrir com 25,25% do meu custo fixo e eu vou ter mais 13,29% do meu custo variável, tá? Então, com base nisso aqui, eu ainda não estou tendo lucro nenhum, tá, pessoal? Eu só estou tendo um preço. Se a gente ver aqui, se a gente olhar para o nosso markup, para o nosso índice, ele está aqui em 1,62,72, tá? Então, quer dizer que, basicamente, se a gente tiver um produto aqui que eu comprei a R$50, tá? Então, eu vou ter que aplicar esse markup, de 1,6272 e eu vou ter uma sugestão do preço de venda de 81,36. Pessoas, eu preciso que vocês entendam que até o certo momento eu ainda não falei sobre o lucro desejado, tá? Então quer dizer que esse produto aqui, ele precisa vender de no mínimo 81,36 para que você esteja no 0 a 0. Ele só vai estar cobrindo os seus custos, tá, pessoal? Quando a gente vem aqui e coloca a margem desejada de 10%, perceba que agora o nosso preço foi para 97,17. Tá? Então quer dizer que esse preço de 97,17 com um custo direto de 50, com um custo fixo, sobre faturamento de 25, com os custos variáveis de 13%, vai me sobrar 10% desse valor, tá, pessoal? Então, assim, só abrindo um parêntese aqui sobre a lucratividade desejada. É muito importante que você tenha conhecimento que existe diversos tipos de produto, dentro do seu comércio, que eles têm margem e lucratividades diferentes, tá? Então, existem produtos que eu tenho uma margem maior, como eu falei um pouco lá atrás sobre os cereais.
Em mercado, geralmente os cereais eles são uma margem pequena. Aqueles produtos de cesta básica, eles têm uma margem pequena. Por quê? Porque são os produtos que atraem as pessoas para dentro do mercado. Então ele precisa ter uma margem pequena, tá? Em contrapartida, eles colocam uma margem maior em produtos que são agregados, tá? Em produtos que têm um valor produtivo, um valor agregado maior, são produtos que têm marcas melhores, que as pessoas que compram aquele tipo de produto estão dispostas a pagar mais, então eles balanceiam os produtos que têm pouca margem, vendendo produtos com muita margem, tá? Então eu aconselho que vocês tenham isso, se vocês trabalham com mais de um produto, se vocês trabalham com um produto só, não, né? Então você tem uma margem ali bacana para esse seu produto, então uma margem que você estipula. Mas se você trabalhar com diversos produtos, é interessante que você tenha esse jogo, né, do markup, esse fator de multiplicação diferente. Por quê? Então a gente percebe que quando eu coloco 10% aqui na minha planilha, eu tenho um markup de 1,9434. Se eu trouxer aqui 20%, a gente já tem um markup de 2,4122. Se eu trouxer para 5, a gente tem um markup de 1,7713. Então é interessante que você tenha, né, alguns markups aí para diversas faixas de preço, para você conseguir entender que em determinados produtos você vai aplicar uma margem desejada maior, em determinados produtos você vai aplicar uma margem desejada menor, e a junção ali, a estratégia de venda é que vai fazer você, né, vender e ter uma margem média do seu negócio mais equilibrada, tá? Então você precisa ter essa consciência de que você precisa ter margem diferente. Geralmente quando a gente treina nossos clientes aqui, a gente trabalha com 3 margens ali: linha prata, linha gold e linha premium, tá? Então os produtos de linha premium são aqueles produtos que têm um maior valor agregado, que eu consigo colocar uma margem maior. Os valores de nível prata são aqueles produtos que eu tenho, né, para chamar meu cliente para dentro do meu negócio, tá? E eu também preciso saber quando eu tenho margem desejada zero, que é o que eu falei no começo para vocês, porque é o preço mínimo que eu preciso vender meu produto para que eu não saia perdendo, tá, pessoal? Para que eu não saia perdendo. Nesse caso aqui, podemos citar como exemplo empresas de roupas, né? Então, você trabalha com coleções de verão, coleção de inverno, coleção de outono, e geralmente uma coleção ela não é vendida no próximo verão. A coleção de verão de hoje ela não é vendida no próximo verão, tá? A moda dita o jogo, então a moda muda a cada verão, vem cores diferentes, texturas diferentes, então as pessoas ficam com esse estoque parado, né? E muitas das empresas, o que é que elas fazem? Elas fazem um queima de estoque, né? Em que ela pega o seu produto e vende a preço para trocar esse produto do meu estoque por produtos, né, vendáveis, né? Vou fazer meu estoque tá parado, transformar ele em dinheiro para a gente conseguir comprar novas coleções. E eu preciso pensar no meu preço de venda mínimo. Por quê? Porque não é porque eu comprei o produto por R$50 que eu vou vender ele a preço de custo de R$50 e vou sair ganhando, e vou ficar no 0 a 0. Não vou ficar no 0 a 0. Se eu comprei um produto por R$50 e eu vender ele por R$50, então nessa parte da planilha aqui a gente até pode colocar o nosso preço de venda que a gente imagina e ele vai trazer para a gente qual de fato é a nossa margem de lucro, né? Então o que a gente percebe? Que se eu peguei um produto de R$50, eu não quero nada de lucratividade nela, mas eu estou vendendo ele pelos mesmos 50, eu estou tendo menos de R$19,27 de lucro. Então eu estou tendo um prejuízo de R$19 ou um prejuízo de R$38,54. O quanto eu precisaria vender para não ter nem lucro e nem prejuízo é o meu preço sugerido aqui do meu markup, que seria R$ 81,36. Então, pessoal, vamos lá, R$ 81,99 é o meu preço de venda mínimo de um produto que eu não quero ganhar nada, tá? E não quero ganhar nada, e não somente vender ele pelo mesmo preço de custo direto que eu fiz dele. Então, nesse caso, a gente vai ter prejuízo, tá? Então, essa planilha, pessoal, eu queria falar para vocês que ela é uma planilha muito bacana, que ela foi criada aqui exatamente para facilitar vocês, e ela, além de a gente ter essa coisa do markup, essa sugestão de preço, essa coisa do lucro, ela é interessante porque você consegue, né, passar em todos os seus produtos e entender qual dos seus produtos tem uma margem mais bacana, né? A gente precisa conhecer dos nossos produtos quais são os melhores para a gente, qual que é aquele produto que quando eu vendo ele é interessante para mim, qual é aquele produto que eu tenho ali, mas não é tão interessante, né? Então a gente precisa ter essa jogada
né, esse jogo de cintura aqui para analisar. Então, vamos mudar um pouco aqui nossa lucratividade desejada para os 20%, né? Então, a gente vai ver que a gente tem um preço mínimo aqui de R$ 120,61, tá? R$ 120,61, que é o nosso preço de venda que a gente vai ter nossa margem. Então, vamos lá. A gente vende de 120,61, vai ser R$ 119,99. Então, vou vender um produto que ele está me sugerindo de preço de venda de 120,61, né? Por uma questão de marketing aqui, eu vendo ele a 119,99. Eu tenho um pedacinho menos de lucro, mas eu tenho os meus 20% de lucro desejado com base nesse, né? Em toda a minha estrutura, tá, pessoal? A planilha, a gente também consegue fazer umas coisas interessantes do tipo, beleza, eu tenho aqui minha estrutura de custo, eu vendo um produto só, vamos supor que eu vendo gás de cozinha, tá? Eu tenho uma empresa que vende gás de cozinha. Tenho a minha estrutura de custo, tenho a minha estrutura de custo variável, meus custos diretos, né? Vou botar aqui um gás de cozinha, deve custar uns R$100. E eu tenho a minha margem desejada, tá? Vamos dizer que a pessoa só ganha 5% em cima desse produto. Vamos botar aqui 80, que ela ganha só 5% em cima desse produto, tá? Então ela ganha pelo volume, beleza? Então eu vendo gás, né? Tenho uma estrutura de custo, compro gás a 80. Quanto eu preciso vender o meu gás para me ganhar 5% de lucro? Então eu preciso vender meu gás a R$ 141,70, tá? R$ 141,70 é o preço ideal, mas o preço de mercado é vendido a R$ 139,99, tá? R$ 140. Perceba, pessoal, que minha margem de lucro ela caiu para 4,31, tá? Então vamos botar um pouco mais aqui, vamos botar 129,99. Então, nossa margem, ó, a gente está tendo um prejuízo em estar vendendo o nosso produto. Poxa, como que eu posso mudar isso, sendo que meu preço de venda ele é tabelado, né? Sendo que meu custo da minha mercadoria vendida também, eu e meu concorrente compra do mesmo fornecedor, compra do mesmo fornecedor, e o que eu preciso fazer para eu conseguir permanecer nesse jogo? Então, pessoal, a gente tem um preço de venda aqui de 129, a gente está tendo uma margem de lucro negativa aqui de menos 0,9. E o que leva isso para a gente? Existe 4 formas da gente aumentar o nosso preço, tá, pessoal? 4 formas. Dessas 4 formas, a gente precisa classificar elas em provável ou improvável, tá? Para a gente conseguir ser assertivo na nossa tomada de decisão. Que é o quê? Primeiro fato, para a gente conseguir lucro, né? Para a gente conseguir aumentar nossos lucros, um passo importante é a gente aumentar nossas vendas, tá, pessoal? Por que aumentar as vendas é importante? Porque, pessoal, a gente está trazendo aqui a despesa fixa, tá? Então, despesa fixa ela não está atrelada à minha venda. Então, quanto mais eu vendo, meu custo variável aumenta, porém minha despesa fixa ela tende a ser menor em relação ao meu faturamento. Então, aumentar as vendas é uma forma de aumentar o lucro, tá? Então, se a gente aumentar nossas vendas aqui para R$150 mil e a gente, né, aumentou 50% das vendas, e a gente com a mesma margem de 5%, a gente já percebe que no preço trabalhado pelo mercado, a gente já consegue ter uma margem de lucro de 8%, que é mais do que a margem de lucro que a gente almejou aqui, né? Então, a gente percebe que o aumento da venda, então vamos voltar aqui para R$100 mil, a gente volta aqui para R$100 mil. Então a gente percebe que vendendo R$100 mil com esse preço de venda, com essa estrutura de custo, a gente tem um prejuízo. Vendendo R$120 mil, a gente já começa a ter um lucro, ainda não é o nosso lucro desejado, mas vendendo R$150 mil, a gente consegue ter um lucro bacana aqui de margem de lucro. Esse fato se deve porque as nossas despesas fixas elas são fixas, né? Então, independente do valor faturado, elas vão ser fixas. Então, se eu faturar mais, se eu faturar o dobro, ela em relação ao meu percentual vai ser menor. Então, pessoal, mas assim, né? O faturamento é aquela coisa que eu falei. Então, a gente tem 4 formas. Faturar mais, vender mais. No seu negócio, é provável ou é improvável, tá? Então, é isso que a gente precisa pensar. Vamos supor que não é improvável. Não é provável, tá? Então, faturar mais, ou Leão, faturar mais não tá sendo fácil faturar mais, já tá sendo uma luta faturar esses R$100 mil. Beleza, então a gente ainda tá aqui com o nosso prejuízo. Vamos pensar na segunda hipótese. Ou a gente também pode aumentar nosso preço, né? Já que a gente não fatura mais, a gente pode aumentar nosso preço. Então, em vez de eu vender por 129, eu vender por 139,99. Poxa, bacana, né? Se eu conseguisse fazer isso, seria um sonho, aumentar o meu preço. Porém, meu concorrente vende o mesmo gás, não tem como agregar valor, então também não, aumentar o preço não é provável, tá? Então, beleza, a gente já está falando de faturamento que não é provável, aumentar o preço
não é provável. Então, sobra para a gente duas formas. Ou a gente ataca nossos custos variáveis, né, que isso inclui nossos custos variáveis, impostos, taxas, cartões, comissão, ou a gente ataca a nossa despesa fixa, tá? Porque diminuir despesa fixa também é uma forma de aumentar o nosso lucro, né? E na verdade é uma das melhores formas, porque isso está sobre o nosso comando, tá? Então a gente pensa aqui que a gente tem um total de despesa fixa de R$25.000 e eu consigo diminuir, vamos dizer que eu consigo cortar essas outras despesas fixas, elas são despesas supérfluas, eu consigo cortar elas, tá? Então eu vou ter uma estrutura de custo mais enxuta, tá? Eu vou ter uma porcentagem de custo fixo sobre meu faturamento mais enxuta e meu preço de venda agora vai me dar lucro suficiente para cobrir minha operação e eu ter lucro, tá? Então você perceba que, né, o fato de eu economizar, o fato de eu agir como uma estrutura de custo, cortar os custos da despesa fixa, faz com que eu obtenha lucro, tá, pessoal? E isso é mais provável de acontecer. Eu acho que sempre tem uma despesa aí que a gente consegue cortar, né? Cortar custos fixos é nada mais do que primeiro a gente, com base no nosso controle financeiro, identificar todas as nossas despesas mês a mês e começar a analisar de forma, né, a cortar. Então a gente pode economizar energia, a gente pode economizar água, a gente pode negociar com fornecedores, a gente pode cortar custos que a gente não vê, né, tarifa, bancárias, enfim, são outras despesas, tá, pessoal? Mas, e também, né, a última forma, a gente falou de 3 formas, então a última forma da gente conseguir aumentar nosso lucro também é cortar nosso custo variável, né? Por exemplo, né, diminuir nossa taxa de cartão, conseguir um melhor negócio na taxa de cartão, conseguir negociar melhor as comissões dos vendedores, né? Então estipular umas metas mais interessantes para os vendedores, para incentivar ele a vender um pouco mais, né? Para incentivar ele a vender um pouco mais, ou mudar de regime de tributação. Vamos dizer que nosso regime hoje eu sou do Simples Nacional e hoje eu pago muito alto, então mudar para o lucro real é mais interessante ou não, né? Não estou falando aqui, não estou trazendo essas considerações contábeis aqui, tá? Mas é uma forma da gente aumentar nosso lucro, tá, pessoal? E continuar permanecendo o preço de venda conforme o mercado, né? Conforme o mercado. Ou, né, diminuir o nosso custo direto. Então, diminuir nosso custo direto também é uma forma que a gente aumenta o nosso lucro, né? Então, quando eu compro mais barato, eu tenho uma margem de contribuição maior e eu vou conseguir, né, arcar com minhas despesas fixas maior, tá, pessoal? Então, só para a gente exemplificar aqui no nosso caso, né? A gente tem nosso produto aqui que a gente conseguiu comprar ele mais barato, a gente conseguiu reduzir um pouco da nossa despesa fixa, a gente conseguiu reduzir nossa taxa de cartão, a gente conseguiu diminuir aqui um pouco nossos impostos e agora eu estou tendo uma lucratividade bacana, tá? Então quer dizer que a cada vez que eu vendo esse produto, que está até com preço maior do que o preço sugerido, ele me sobra um valor de uma margem de 10%, tá, pessoal? E aqui mora uma estratégia, né, um indicador interessante que é o ponto de equilíbrio, tá? O que é o ponto de equilíbrio, pessoal? A gente precisa deixar bem claro, eu vou abrir aqui para vocês o Paint, só para me fazer um gráfico, tá? Então, pessoal, é o seguinte, aqui é o nosso gráfico, aqui é a nossa empresa, tá? Nesse eixo aqui, a gente tem dinheiro, RS. Nesse aqui a gente tem vendas, tá? O que acontece? Nossos custos fixos, ele é fixo, né? Então ele acontece uma linha reta aqui, independente se eu vender ou não vender, ele sempre vai ser um valor reto, tá, pessoal? Beleza? Cada vez que eu faço uma venda, pessoal, quando eu faço uma venda, preço de venda igual PV igual R$100, o CMV, que é o custo da mercadoria, é R$50, e eu tenho uma margem de contribuição de R$50. 50, 50 e 50, 50. Então, pessoal, o que é essa margem de contribuição? Quer dizer que toda vez que eu vendo um produto por R$100, tirando o custo direto desse produto, né, e o custo variável, eu tenho minha margem de contribuição de R$50, que é o quê? Que é essa margem de contribuição que vai fazer com que que vai sobrar na minha conta para eu conseguir pagar meus custos fixos. Então, a partir do momento que eu começo a vender, né, deixa eu só ver se eu engrosso aqui a linha. Então, ficou demais. Então, quando eu começo a vender, vai acumulando-se
um valor, vai acumulando um valor, vou vendendo. Perceba que de 50 em 50 eu preciso chegar em um valor que eu cubra meus custos fixos, tá, pessoal? Então vai existir um momento na sua empresa que as suas vendas encontram com o custo fixo, que a sua margem de contribuição encontra com o seu custo fixo, pessoal. Nesse momento, essa linhazinha aqui, esse ponto é o que a gente chama de ponto de equilíbrio. O lucro, ele começa a acontecer a partir do momento que a gente cruza essa linha, que nosso custo fixo já está todo pago e a cada vez que eu faço uma nova venda, ele vai me dando uma parte do lucro. Então, nesse ponto é o ponto de cruzamento, que é o ponto de equilíbrio, tá? Então, assim, esse dado que a gente traz aqui do ponto de equilíbrio, então ele é isso. Então, quer dizer que nessas configurações, nessa estrutura de custo, no momento em que eu vendo R$ 65.979,05, que corresponde a 508 unidades do meu produto. Então, quando eu vender 580 unidades do meu produto, eu vou estar no 0 a 0. Vai ser o momento do meu ponto de equilíbrio. Nesse momento, a empresa ela não está ganhando nada. Ela vendeu o suficiente para arcar com suas despesas fixas, né? É esse ponto aqui no que eu te mostrei aqui no Paint. Então aqui é o nosso ponto de equilíbrio. A partir daqui é que a gente começa a ter lucro, tá, pessoal? Então a forma da gente estipular umas metas de venda para o nosso vendedor, a gente nunca pode pensar nela abaixo do nosso ponto de equilíbrio, né? Então se a gente tem um vendedor, esse vendedor ele precisa vender mais do que R$70 mil por mês para que a gente possa, né, pagar uma comissão saudável para ele, porque para a gente a empresa já entra no mundo saudável, né? Logo, a gente precisa da nossa meta de venda, que é a média de R$100 mil, para a gente conseguir ter nosso lucro desejado, tá? E é isso, o ponto de equilíbrio é um número importante, porque é a partir dele que a gente consegue entender em qual ponto a gente chega para isso. Mas, pessoal, a gente precisa focar de novo, eu preciso falar para vocês, fica um pouco chato, mas assim, o controle financeiro é primordial, tá? Ele é a base da estrutura de qualquer empresa, é o controle financeiro. Ele precisa acontecer, né, todos os dias certinho, ser rotineiro, para esses dados ser de forma correta, chegar para a gestão tomar, né, conhecimento e tomar atitudes e ações com base na realidade, tá? Então, assim, não adianta a gente entregar para vocês aqui uma planilha bem bacana, né? Vai adiantar muito para muitas pessoas. Eu acredito que vai dar um norte de precificação, né? De como pensar, de como organizar as ideias, mas o controle financeiro ele precisa acontecer, tá? Nos próximos vídeos que a gente vai fazer, então esse é um vídeo do canal que a gente está fazendo, mas a gente vai trazer outros vídeos onde a gente vai tentar levar para vocês essa informação de fluxo de caixa, de precificação, ou de fluxo de caixa, de gestão financeira em geral, para que vocês tenham esse entendimento, tá? Vocês tenham esse entendimento e consigam aplicar de forma correta, tá? Mas a planilha está aqui, um pouco de trabalho no começo aí para quem não tem, para conseguir levantar esses custos, essas coisas. Eu espero que eu tenha ajudado vocês aí nesse processo. A gente trouxe um gráfico aqui de pizza aqui, né? Só para complementar ele do seu preço, quem é que consome mais parte. Então a gente tem nesse caso aqui a gente tem o 100% de lucro, o custo direto, a despesa fixa, a despesa variável, tá? E o ponto de equilíbrio. E é isso. Agradeço aqui pela atenção de todos. Espero ter sido claro. Precificação não é uma coisa fácil, não é, mas você precisa ter conhecimento da sua realidade, você precisa entender sua realidade, você precisa ver seus números de forma clara para que você consiga analisar seus preços aí, beleza? Então, pessoal, valeu. Queria aproveitar e pedir para vocês deixar o like aí, clicar no sininho aí, que a gente vai produzir mais conteúdos, tá, para vocês. E é isso. Valeu, muito obrigado. Até a próxima. E, pessoal, eu queria pedir para vocês não esquecer de curtir, de comentar, de compartilhar, tá? Pra gente é muito importante.